Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 366. Vamos lá. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultariam de outros tantos espíritos nele encarnados, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, visto que, por sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos da gaiola. Muitas vezes o homem se queixa de não compreender certas coisas, e, no entanto, é curioso ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. É ainda tomar o efeito pela causa, é fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo, embora entre eles as pessoas sensatas apenas vissem em tais fenômenos efeitos que tinham por causa um Deus único. Muito bem, nós estamos falando então das aptidões. O espírito, ele, através das reencarnações, ele vai absorvendo conhecimentos, experiências nas diversas oportunidades que a misericórdia de Deus nos oferece. Se não fosse assim, Deus seria injusto, privilegiando alguns em detrimento de outros. Então, como foi dito na semana passada, à medida em que o espírito vai adquirindo esse conhecimento, ele jamais perde. Mas aí alguns vão dizer assim, mas e o esquecimento? Bom, nós nos esquecemos de quem fomos, mas todas as nossas qualidades, a nossa personalidade, essa se mantém. Por isso que há uma transformação de comportamento muito intensa quando o espírito chega na puberdade. O reencarnante, quando ele está chegando ali na puberdade, ele passa a sofrer a influência da sua própria personalidade. Então, muitas vezes, há uma mudança até radical no comportamento daquele espírito. A nossa criança, o nosso filhinho querido, ele de repente se transforma num rebelde. Quer dizer, nós guardamos aquilo que conquistamos. O progresso, o conhecimento é progressivo. Nós vamos adquirindo à medida em que vamos vivenciando novas experiências. Então, imaginar que cada aptidão seja resultante de um espírito, isso seria absurdo. Mas dizem que o Chico Anísio, por exemplo, que compôs inúmeros personagens, criando diversos cômicos, né? Uma série de personalidades distintas, e que cada vez que ele assumia uma dessas personalidades, ele permanecia assim. E que ele poderia ser uma influência espiritual. Sim, poderia, mas nisso não faz com que um espírito adentre o seu corpo. Ele pode receber a inspiração, ele pode receber intuições, e para criar aqueles personagens, né, até pessoas que tenham aquelas características, mas o espírito Chico Anísio é que era o ser inteligente que fazia com que todas essas influências, toda essa inspiração se transformassem numa obra fantástica como foi a dele. Kardec complementa a resposta, ele diz assim: o mundo físico e o mundo moral nos oferecem, sobre esse assunto, numerosos pontos de comparação. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram na existência múltipla da matéria. Hoje compreendem perfeitamente que esses fenômenos, tão variados, podem ser apenas modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, do mesmo modo que os diferentes sons do órgão procedem do mesmo ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons.
resultaria de semelhante sistema que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso se deveria à ação de outros tantos espíritos que tivessem vindo ou que se foram, que dele fariam um ser múltiplo, sem individualidade e, por conseguinte, sem personalidade, sem responsabilidade. Além do mais, essa ideia é contestada pelos numerosos exemplos de manifestações, diante das quais os espíritos provam as suas personalidades e identidades. Então é assim. Nós vamos progredindo gradativamente. Todos fomos criados simples e ignorantes. E a justiça de Deus está na oportunidade que Ele nos oferece a todos de acordo com os nossos esforços, evoluirmos, irmos deixando de ser ignorantes. É esse o conceito de um ser único, que tem uma vida longa, que vive inúmeras encarnações, através das quais ele vai construindo um ser melhor, até que nós alcancemos a perfeição, que é o nosso destino. Influência do organismo. Então, questão 367. Ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. Ao unir-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. O corpo é uma veste, mas ela nos limita também. O espírito desencarnado tem uma sensibilidade muito maior do meio em que nós nos encontramos. O espírito encarnado tem algumas limitações, mas isso para que haja o processo evolutivo, para que possamos vivenciar as experiências que a matéria possa nos oferecer. Mas conservamos a nossa individualidade. E até o esquecimento, que é uma lei natural, ao reencarnar o espírito se esquece de quem ele foi, também é temporário. Ao desencarnar ou em momentos de sono, em que há o desdobramento do espírito, existe a possibilidade de recobrar as suas lembranças. Tudo isso para nos proteger de nós mesmos, para que possamos evoluir gradativamente e segundo os nossos esforços. 368. As faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, o espírito, ele tem uma capacidade diferente quando está desencarnado. Então, vamos imaginar um exemplo para entendermos bem isso. Um espírito que se compraz no mal, ele teve ações de violência, enfim, ele traz uma carga, um resgate muito grande. E nem queria reencarnar. Reencarnou de uma forma compulsória, como nós já vimos em questões anteriores. Esse espírito reencarna num corpo limitado, com um problema cerebral, com limitações de mobilidade. Por quê? Porque ele necessita experimentar experiências que o levem à humildade, que possam valorizar o outro. Então, um ser que reencarna num corpo onde o cérebro não está desenvolvido, quer dizer, não permite que ele se expresse da forma natural, como nós nos expressamos, esse espírito ele vai estar preso àquele corpo para vivenciar experiências novas, para que ele possa, primeiro, como extremo dependente dos seus próprios familiares, perceber a importância do outro na sua existência. Perceber o carinho, a atenção que ele vai receber de pessoas que realmente têm afinidade com ele, que o amam. E por isso são importantes, mostrando que ele também apesar da deficiência física. Então o corpo é limitante, ele vai nos impedir de ter todos os sentidos. Basta saber que um espírito desencarnado, conforme o seu grau evolutivo, ele pode se deslocar daqui para Paris pelo pensamento, né? Ou vai volitar até Paris, serenamente. Às vezes ele só vai pensar em Paris e já estará lá. Depende do grau evolutivo do espírito. Agora, para nós irmos a Paris, é preciso entrar num avião, 12 horas de voo, vistos, etc, etc.
Então, existe uma limitação, sim. 368A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, e muito opaco. Pode-se também comparar a ação que a matéria grosseira do corpo exerce sobre o espírito à de um charco lodoso, que tira a liberdade dos movimentos do corpo nele mergulhado. Então, sim. De acordo com isso, o envoltório material é um obstáculo para a manifestação do espírito. Ele vai se manifestar no mundo material de acordo com as condições do seu organismo. Aquele caso que nós nos referimos na questão anterior, em que um espírito reencarna de uma forma compulsória num corpo totalmente debilitado. Ele não tem condições de falar, de se expressar, mas ele vai sentir tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. E uma vez desencarnado, passado o período de perturbação, ele readquire a sua forma natural. Por quê? Ele não é o corpo. Ele está no corpo e vai vivenciar a experiência que a misericórdia de Deus oferece para que ele possa evoluir. Mas ele não é aquele corpo. Então, a pessoa nasce com um problema cerebral, vive uma encarnação toda, aprende as lições, desencarna. Quando ela retorna ao plano espiritual, não tem mais o obstáculo do corpo doente. Então, ele vai se manifestar de uma forma natural, sem problema nenhum. Também depende da compreensão desse processo da reencarnação. Não é? Às vezes o espírito desencarna com uma deficiência e mantém a deficiência, porque ele nem sequer sabe que desencarnou. Então é o conhecimento, é a evolução, que faz com que o espírito consiga usufruir de todas as suas capacidades. Não é? Às vezes ele fica preso, como pessoas ficam presas em situações, né? Desencarnou infartando. Então ele sente aquela dor no peito e ele vai continuar sentindo isso até compreender que efetivamente aquele corpo não existe mais e ele não tem mais essa debilidade que é a arteriosclerose, né, que gera o infarto. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem retomamos a partir da questão 369. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela vossa presença inspiradora através dos vossos mensageiros que conosco realizam essa tarefa, nos trazendo conhecimento, nos trazendo esperança e consolo diante das experiências que a vida nos oferece. Que as vossas bênçãos possam nos fortalecer para que unidos possamos realizar tudo aquilo que nos cabe, combatendo as nossas más tendências e nos tornando pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor, pois é em vosso nome que encerramos o estudo da noite. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.